E aí, gente, tudo bem? Fábio Trevisan, boas tardes. Dando início aí à sequência, perdão, dos vídeos que eu tinha prometido compartilhar a respeito de volume e preço, tá? Eu acho que, antes de mais nada, algumas coisas de base, elas são necessárias, tá? O que que eu chamo coisas de base? A primeira coisa que acho que todo trader deveria entender é o que um candle com um fechamento maior do que a abertura, ele significa. Candle de alta, beleza. O conceito é super simples. Um candle com fechamento acima do meio dele mesmo seria um fechamento forte. Um fechamento, vamos ver aqui, abaixo do meio do candle seria um fechamento fraco. O que eu quero dizer com isso daqui? Vamos dividir isso daqui no meio, tá? Um candle forte, ele tem um fechamento sempre menor do que a metade do corpo dele. Tá legal? Um candle de força, ele tem um fechamento acima do meio dele. E daí a gente tem as sombras, tá? Então essa é a parte importante da análise que a Ana Cullen faz a respeito de candles, tá? E volume, né? Vamos colocar o volume aqui na jogada. Por exemplo, né? Você tem um candle com um fechamento que ele está abaixo do meio do candle, né? Com uma sombra enorme, o preço ele chegou aqui em cima e o preço recuou e fechou abaixo de onde ele tinha aberto. Com um volume imenso, o maior volume da sessão até então, né? 342 mil contratos. Cara, não era para esse preço despencar? E daí é que entra o tal do ABV, né? A gente vai falar a respeito disso num outro vídeo, tá legal? Vamos primeiro focar nisso daqui, tá? E vamos entender a história de uma maneira relativamente simples, tá? Sem olhar mais nenhum indicador. O que determina uma tendência de alta ou uma tendência de baixa são fundos ascendentes ou topos descendentes, né? Então, você tem uma tendência de alta quando você tem um topo maior que o topo anterior e um fundo maior que o fundo anterior. E é óbvio que você vai, num determinado período, a ter uma coisa meio diferentona, né? Tipo, os topos eles estão mais ou menos na mesma altura, os fundos podem estar na mesma altura ou não, entendeu? Então, é nesse momento aqui, após você ter uma quase violação do topo anterior, que você começa a olhar para trás e se perguntar, né? Pô, será que o preço ele fez algum fundo? Será que existe algum sinal de fundo? E, e a gente tem, por exemplo, as diferenças, né? Como é que eu posso colocar aqui? Vamos lá. Eu tinha feito uma apostila para a Nelógica, onde eu mostrava candles de força, relação de volume. Isso eu vou deixar disponível para vocês também. Mas olha só, vamos começar a relacionar causa e efeito, né? Olha o tamanho dessa sombra, olha o tamanho do volume. Olha o tamanho dessa sombra, olha o tamanho do volume. Olha o tamanho dessa sombra, olha a quantidade, olha o volume. Então assim, cara, nessa região aqui teve muita gente que também comprou, não só vendeu. Nessa região aqui teve bastante gente que comprou. Nessa região aqui teve bastante gente que comprou. Nesse candle aqui teve bastante gente que comprou. Então, é óbvio, né? Coincidentemente, esses candles, eles são os que fazem fundo numa tendência. E quando você começa a perceber que essas distâncias entre os fundos, elas estão ficando cada vez menores, pô, a tendência de queda ela está diminuindo. Sempre relacionando a volume, tá bom?
Não sei se eu consegui me fazer entender direito, mas qualquer artigo aí de YouTube, vídeo, enfim, que fale sobre a teoria de Dow, tá? Vai falar para você que topos ascendentes e fundos ascendentes, você tem uma tendência de alta. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa entender quando a gente vai procurar a relação com volume, eu talvez acho que essa seja a parte mais fácil, qual é a tendência do preço? Como é que você determina essa tendência? Você pode, como os grafistas gostam de fazer, né? Usar as LTAs e LTBs, que não é uma coisa nada ruim, né? Você pode simplesmente traçar isso daqui, ó, né? LTA, LTB. Então, a cada instante você tem uma determinada possibilidade, né, de avaliar a, o preço e o que acontece com ele, entendeu? E quando a gente percebe, a partir do momento, desculpa, que o preço ele rompeu essa última LTB, ele não voltou mais para testar nada, né? Tem quem prefira entender a tendência com uma média, né? Vamos colocar aqui uma média. Eu sou muito suspeito, mas eu gosto muito de uma média exponencial de 50 períodos. Eu acho que ela combina bem com um monte de ritmos e de ciclos que você tem aí. E daí, se você quiser, você pode, sei lá, dividir esses 50 por 2, por 4, por 8, ver o que fica melhor. Você entendeu? Ah, existem vários analistas que utilizam esse conceito de multiplicadores em cima de média, né? Um dos que eu mais curti assim foi o Bo Williams, né? Porque ele fala muito a respeito do φ ao cubo, que é o 4,23 alguma coisa. Enfim, se você dividir 50 por 4, você vai ter aí mais ou menos 12, 13, 10. Então, trabalhar em cima desses períodos aí que eu acho que ficam legal, né? Eu sou bastante fã da média de 10, da média de 50 e da média de 200, né? Eu gosto, tá em quase tudo quanto é estudo meu. Mas enfim, uma vez que a gente determinou a tendência, né? O preço está trabalhando abaixo da média, né? E aqui eu estou usando uma média exponencial, né? Exatamente porque ela lê os preços mais recentes com maior peso. Eu gosto desse conceito, entendeu? Você pode usar uma média aritmética. Eu não sugiro que você utilize ah, médias muito modernas para avaliar a tendência, você entendeu? Então você tem algumas médias, você tem a média do John Ehlers, que é o Instant Trendline, você tem as médias do Tilson, você tem as DEMAs, né, Double Exponential Moving Average, você tem Zurich Moving Average, a própria MIMA do Bo Williams é uma média mais moderna, enfim. Eu gosto dessa média com um pouco mais de atraso, tá? E você vai começar a entender quando esse preço ele começa a chegar no final da tendência, né? E quando você entende esse conceito de volume e sombra, talvez você consiga, sei lá, tomar algumas decisões aí baseadas nisso, tá? Eu acho que como lição de casa, já que a gente está falando análise de volume e preço, tá? Seria fazer em casa, né? Não precisa acreditar no que eu falo, dá uma olhada no gráfico. Então, começa a analisar, né? Coloca uma média. Eu gosto da média de 50. Ah, mas não importa o tempo gráfico que você esteja usando, Fábio? Claro, importa. Vai. Quem curte aí os setups do Larry Williams, né? Vai usar uma média de 9 ou de 10 períodos exponencial, entendeu? Quando você usa um tempo gráfico menor, talvez fosse interessante você usar uma média com um tempo maior, tá? Mas é só para criar um viés, entendeu? Então, a média de 10, a média de 200, a média de 50. E aqui fica fácil de entender que esse trecho, né, ele está em tendência de baixa, porque o preço ele está trabalhando abaixo das três médias. Eu acho que esse é um conceito importante, principalmente quando a gente começar a analisar o volume, né? Então, eu gosto
de brincar com isso e eu estimulo ó, quem eu costumo ensinar, mentorando, enfim, né, e passando aqui para vocês, observem a posição das médias, tá? O Didi Aguiar, pô, que tá voltando aí com tudo agora, o cara tem lá a análise dele, que é muito maior do que a agulhada do Didi, tá? Tem uma série de componentes ali que, basicamente, ele procura avaliar a tendência e ele procura avaliar a força do movimento, usando a DX, DI mais, DI menos, enfim. E é também uma abordagem bastante legal, entendeu? É óbvio que a posição das médias ela faz bastante sentido, né? Mas vamos brincar aqui só durante um pequeno momento, né? De entender aonde é que houve comprometimento de quem comprou e de quem vendeu no momento que essas médias entraram nesse modo que eu chamo de modo compra, né? Você tem a média de 10 períodos trabalhando acima da média de 50, trabalhando acima da média de 200. Nesse ponto aqui, onde as médias elas entram no modo compra, pô, a média de 200, ela teve que trabalhar 200 períodos para trás para chegar nesse valor aqui. O valor que a gente tem calculado aqui, ele é dependente de 200 candles para trás, né? Isso daqui envolve até o pregão passado. A de 50, 50 para trás. A de 10, 10 para trás. Então, quando você começa a enxergar um alinhamento de médias como esse, só para ilustrar o que eu estou querendo dizer, você precisa começar a entender quem é que está comprando e quem é que está vendendo. Pô, o cara que está vendendo aqui, ó, ele vendeu com um volume maior do que todos os volumes até então, né? Só não foi maior do que esse volume aqui. Pô, será que quem está vendendo está ganhando? Pô, aqui o vendedor está ganhando. Aqui o ganhador não conseguiu vencer. Aqui o vendedor perdeu um pouco de força. Pô, o comprador aqui ganhou um pouco mais de força. O comprador aqui ganhou um pouco mais de força. Mas olha a sombra. Você entendeu? Será que esse é o momento da gente comprar? O vendedor aqui vendeu com um volume um pouquinho menor. Aqui os compradores entraram com um volume de compra maior até então, né? Que junto com esse volume aqui poderia já me dar mais ou menos uma ideia. Putz, será que os caras vão comprar? Será que os caras vão vender? O volume de compra diminui, o volume de compra diminui, o volume de venda aumenta um pouquinho, e daí você tem compra, 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 e os caras compraram, né? É óbvio que existe uma maneira que eu gosto particularmente de analisar, que é utilizando esse conceito das médias em cima do OBV. Porque aqui eu não consigo, eu preciso revelar isso daí, eu não tenho como saber quem está comprando ou quem está vendendo. Eu tenho indícios de que talvez essa compra possa funcionar, tá? Por quê? Quando você começa a olhar nesse quadradinho aqui, nessa pequena consolidação, eu começo a analisar sombras, né? Sombra para baixo, sombra para baixo, sombra para baixo, sombra para cima, sombra para cima. Na média, visualmente falando, onde é que estão localizadas as maiores sombras associadas a volume? Em cima ou embaixo? Aqui eu tenho um candle de decisão, vendedor. Putz, quase que não tem sombra, uma sombra muito pequena. Aqui eu tenho volume comprador, mas uma sombra enorme, né? O preço desceu, o preço voltou. Putz, será que o preço ele quer trabalhar abaixo desse nível? Eu não sei. Sombra pequena, os caras tentaram levar o preço para cima e o preço fechou para baixo. Putz, você largou uma sombra enorme aqui, com volume grande. Pô, eu acho que os caras estão afim de vender mesmo. Você entendeu? Os caras não querem deixar o preço lá em cima. E daí você tem, vamos falar um doji, né? Não é um doji clássico, mas indecisão, indecisão, indecisão. Pô, os caras definitivamente não querem levar o preço lá para cima, né? O preço ele abriu, trabalhou lá em cima e voltou. Putz, que sacanagem. O preço volta com candle de força, né? Fechamento lá embaixo quase. Caraca, ferrou. Aí você tem um dojizinho, né? Com uma baita quantidade de volume. Putz, né? E se você começa a monitorar essa região de sombra
E essa região de sombra, você vai perceber que o preço ele não violou essa mínima aqui. Então, ainda assim, eu não consigo entender aonde é que está a força, quem é que vai. Não está claro. Nesse exemplo aqui não está muito claro. Tá? O OBV, ele ajuda a gente a enxergar isso daí um pouquinho melhor. Tá? Mas a lição de casa é a seguinte. Pega uma seção qualquer, de qualquer ativo e de qualquer período gráfico. A minha sugestão é que você não use 1 minuto agora de cara. Né? Coloca lá 5 minutos no mínimo, entendeu? Coloca 15 minutos, coloca gráfico diário e vai procurando isso daqui, ó, os maiores volumes. Putz, olha os caras aqui, meu. Começaram lá logo às 9 da matina, mano, com um baita de um volumão muito maior do que todos os outros até então, né? Um fechamento lá em cima com uma sombra enorme. Então, o preço ele abriu, trabalhou aqui para baixo e fechou lá em cima. Putz, será que isso daqui é força? Né? Aí logo em seguida, você vê lá um baita de um candle com vai, 20% a mais de volume do que aquele candle que levou o preço para cima e que largou uma baita de uma sombra também. Putz, cara, será que os caras estão querendo mesmo trabalhar para baixo? Marca, começa a marcar esses volumes muito grandes com figuras gráficas diferentes, tá? O que eu chamo de figuras gráficas diferentes, né? Eu chamo de figuras gráficas diferentes o seguinte. Vamos lá. Um candle, né, que tenha uma sombra muito grande, associada a um volume muito grande. Um candle que tenha uma força muito grande, associada a um volume muito grande. Basicamente, são duas figuras que você precisa procurar em todo gráfico, tá? Fechamentos que estejam acima da média, tá? E barras de força associadas ao volume. Então, quando você começa a procurar isso, eu acho que a vida ela costuma ficar um pouco mais fácil, entendeu? É óbvio que um candle como esse daqui, ele tem um outro significado, né? Ele é um candle positivo, é um candle que ele abriu nessa região, desceu e fechou para cima, tá? Ainda assim, é um fechamento acima da média do candle, né? E candles de força. Ops. Então, eu acho que a análise técnica ela fica um pouquinho mais fácil quando você tem esses dois elementos, tá? É óbvio, eu também pretendo falar um pouquinho a respeito do doji, né? Você tem um doji que o pessoal chama de Dragonfly, né? Com uma amplitude enorme, e você tem aquele dojizinho menorzinho, né? Eu não entendo, eu não lembro muito bem de figuras e tal, de candlestick, eu nem fiz questão de decorar muito também. Mas basicamente você tem esses dois candles, tipos de candles aqui. O que a gente sempre precisa estar ligado é com relação ao tamanho do candle e a quantidade do volume, né? Tamanho do candle high-low e quantidade do volume. Mas vamos deixar isso daí para a próxima. Tá legal? Eu espero que por enquanto vocês tenham gostado. Lembra? Lição de casa. Identificar os maiores volumes, isso daí precisa começar a ser visual, tá? Quando você começar a entender esse visual, talvez as cores que a gente vai usar no volume PVA, elas passem a ter um significado diferente para você, porque o seu entendimento vai ser diferente. Não é qualquer candle, né, PVA, qualquer volume que a gente vai prestar muita atenção. Você entendeu? O que interessa de verdade é a quantidade do volume. Putz, esse volume aqui, ó, ele só não é maior do que esse volume aqui atrás. Então, beleza, os caras terminaram o dia com volume desse tamanho, e eles começaram um dia com volume desse tamanho. Será que isso tem algum significado? Putz, Fábio, esse volume vendedor aqui ele é muito maior. Esse volume comprador aqui, então ele é muito maior. Pô, mas daí o volume dá uma sapiada, ó, volume comprador. Não, vai comprar. Aí o cara vai lá e compra o topo, né?
Putz, não, vai descer, vai vender. Daí o cara vende e fala, não, fui legal, né? Deu bom, deu bom. Aí, pô, um hangman, né? Um martelo invertido. Putz, não, vai descer. Não, vai subir, vai. Cara, né? Eu acho que ficar olhando o candle e ficar olhando a sombra sem o volume é extremamente ruim. Mas uma coisa que me dá uma tranquilidade muito grande para eu poder avaliar a tendência é o conceito de média. Cara, as médias aqui estão no modo compra. Você vai ficar vendendo? Eu não sei, né, meu? De repente é mais fácil empurrar o carro na descida. Tudo bem, se é fortão, você pode empurrar ele na subida. E o problema é seu, né? Tipo, se você se sente confortável com isso, tudo bem. Eu prefiro empurrar o carro na descida, né? Então, as médias me ajudam. E a gente vai entender como é que a gente vai enxergar isso daí no OBV. Tá legal? Espero que por hora vocês tenham gostado. A gente se fala na próxima.